Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje nós vamos expor Amós capítulo 4, versos de 1 a 13. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto e após a leitura mantenha esta Bíblia aberta, sua Bíblia aberta nesta passagem. Amós capítulo 4. Aqui na minha Bíblia está na página 786, não sei se isso ajuda aí para você. Os profetas menores às vezes ficam escondidos nas páginas da Bíblia, né? Amós capítulo 4. Está escrito assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Harmon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisos altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Você pode ler comigo o verso 12, todos são a sua voz, vamos juntos? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O povo de Deus diante do tribunal de Deus, é o nosso tema para esta manhã. Era o dia 31 de outubro de 1996. O aeroporto de Congonhas estava tão lotado como sempre esteve. Era um voo da TAM, voo 402, com destino ao Rio de Janeiro. Aos arredores o movimento era o mesmo. Famílias se levantavam cedo para levar filhos à escola, outros para permanecer em casa, alguns já saíam para o trabalho. Era o voo das 8h30.
Ali estavam médicos, professores, advogados, comerciantes, donas de casa, estudantes. Quando os alto-falantes anunciaram: última chamada. E então os últimos passageiros entram pelo portão, entram naquela aeronave da TAM, um Fokker 100, as portas se fecham, o comandante dá as últimas notícias sobre o voo: está tudo bem. E então, o comissário de bordo dá as instruções de segurança do voo, enquanto todos estão lendo alguma coisa, ninguém prestando atenção nessas informações. Era um voo rápido, 40 minutos. E então, a aeronave vai para a cabeceira da pista e decola. 2 minutos depois, essa aeronave já tinha perdido o controle e tinha caído sobre as casas próximas a Congonhas, virado uma bola de fogo, e os corpos carbonizados. Aquele não era um voo para o Rio de Janeiro, aquele era um voo para a eternidade. Não sabemos se aquelas pessoas estavam preparadas para pousarem na eternidade. Mas você e eu ainda estamos aqui. E a palavra de Deus para você é esta: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Esse texto é um alerta, é um grito no megafone de Deus aos ouvidos da nossa alma: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós, que era um agricultor, colhedor de sicômoros, que cuidava de ovelhas, era um boieiro, é arrancado da sua terra, lá em Tecoa, próximo de Jerusalém, para ser profeta lá nas 10 tribos do norte. No tempo mais áureo, política e economicamente falando. Estava governando em Samaria o rei Jeroboão II. Ele governou 41 anos em Samaria. No seu governo havia prosperidade e havia paz nas fronteiras. Era um tempo de muita riqueza. E Amós é levantado por Deus para denunciar com voz firme os pecados do reino do norte, do reino de Israel. Dentre esses tantos pecados, no capítulo 4 ele destaca 3. Primeiro, a opressão aos pobres, a injustiça social. Segundo, a corrupção galopante na adoração a Deus. A religião existia, havia muitos frequentadores, mas tudo o que acontecia ali não estava mais afinado com a palavra de Deus. Era uma religião idólatra e humanista, centrada no homem, não em Deus. E finalmente, Amós aponta a incorrigibilidade sob divino julgamento. Deus age de todas as formas para espicaçar a consciência adormecida daquelas pessoas. E apesar de tantas vozes eloquentes de Deus, a nação se recusou a se converter ao Senhor, se recusou a converter-se ao Senhor, recusou-se a converter-se ao Senhor. Bom, esse é um texto de 2.700 anos, mas esta voz é para você e é para mim. Então vamos à análise do texto. Em primeiro lugar, Amós denuncia a corrosão dos valores morais, versos 1 a 3. Leia comigo, por gentileza, em voz alta, o verso 1. Vamos juntos. Ouvi esta palavra: vacas de Bazã,
que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dai cá e bebamos. A primeira coisa é que a gente fica escandalizado com Amós, não é verdade? Se um pregador hoje se dirigisse às mulheres da elite econômica, chamando-as de vacas de Bazã, talvez ele fosse denunciado no mesmo dia ao Ministério Público e o destino dele fosse a cadeia. Por que ele está se referindo a essas mulheres desta maneira? Vacas de Bazã. Bom, Bazã era uma região a leste do Rio Jordão, próximo das montanhas de Gileade. Bazã era a região de pastos verdes, luxuriantes, onde se cultivava reses belas, pesadas, preparadas para o abate, com a melhor carne. Ao chamar essas mulheres da elite de vacas de Bazã, o que Amós quer dizer? Ele está mostrando que essas mulheres só se preocupavam com o corpo, com a aparência, com a sensualidade e com o prazer. Essas mulheres da elite exploradora e opressora viviam apenas para a satisfação do corpo. Não tinham qualquer preocupação com as coisas espirituais. Viviam para um luxo, para os ditames da carne, para agradar apenas ao sensório, sem qualquer preocupação com as coisas de Deus. Em outras palavras, é como se essas mulheres estivessem num processo de engorda para o abate. É duro demais essa palavra, eu preciso reconhecer. Culto ao corpo, é o que estava acontecendo lá. E eu pergunto a vocês se a nossa geração não caminha também, de certo modo, para essa mesma linha, culto ao corpo. Onde nós estamos vivendo uma somolatria, a palavra soma no grego é corpo, somolatria é culto ao corpo. Segundo, estas mulheres buscavam desenfreadamente o prazer. Veja o verso primeiro, quando elas dizem para o marido assim: dai cá e bebamos. Preste atenção nisso. Dai cá de onde? De tirar do pobre, de explorar o pobre. Lembram que as cortes tinham um lado e eles vendiam, os juízes vendiam as sentenças por dinheiro para os ricos explorarem mais os pobres. E as mulheres desses ricos estão dizendo para os maridos assim: dai cá e bebamos. Nós queremos nos entregar à bebedeira, aos excessos em festas caras e requintadas, onde tudo girava em torno do prazer. Vinhos caríssimos, que era arrancado como que tirar o pão da boca do pobre. É claro, irmãos, que quem tem dinheiro, se ganhou dinheiro de maneira honesta, se o dinheiro que caiu na conta é dinheiro limpo, se a riqueza foi granjeada com um trabalho honrado, com a bênção do Eterno, elas podem até, se não tiver drama de consciência, pagar, como se conhece e se sabe aqui no Brasil, um jantar, uma garrafa de 20 mil reais, uma garrafa de vinho. Certamente é uma afronta ao próximo. Mas tem gente que faz isso. O problema aqui não é dai cá e bebamos.
O problema é de onde estava vindo essa grana, de onde esse dinheiro tinha sido arrancado, quem estava sendo explorado para viver na miséria, enquanto esses ricos estão bebendo às soltas, sem limites, no prazer total, vivendo ociosamente para beber. E essas mulheres dizendo aos seus maridos: dai cá e bebamos, explore mais, tire mais deles, nós não podemos parar a festa tem que continuar. Então é a busca desenfreada pelo prazer. Mas em terceiro lugar, é uma ganância insaciável, aliada à opressão aos pobres. Volte os olhos ao verso 1. Oprimis os pobres e esmagais os necessitados. A palavra é dura. Oprimir e esmagar é muito duro. Quem está oprimindo o pobre? Quem está esmagando o necessitado? As mulheres. As vacas de Bazã. E por que elas estão oprimindo o pobre e elas estão esmagando os necessitados? Porque essas mulheres, elas estão induzindo seu marido respectivo a comprar sentenças dos juízes corruptos. Elas estão induzindo seu marido a tirar de quem não tem, para que elas tenham tudo para o prazer. E às vezes, meus irmãos, a gente fica imaginando que Deus é o Deus da igreja, é o Deus do templo, é o Deus do santuário, é o Deus das coisas espirituais, que Deus não vê, que Deus não se importa, que Deus não tem nada a ver com o que acontece nas cortes corruptas, nos parlamentos corruptos, nos governos corruptos, na sociedade corrupta, no comércio corrupto, na indústria corrupta, na exploração da corrupção. E Deus é o reto juiz que vê tudo, se importa com todas essas coisas. Então preste atenção nisso. Nós não abraçamos a teologia da justiça social pela justiça social. Nós não somos da teologia da libertação. Mas nós entendemos que o Deus a quem servimos, Ele é justo. E Ele não tolera o mal. Ele não suporta o mal. Mas ainda, em quarto lugar, a inversão dos papéis no casamento. Versículo 1 está dizendo que essas mulheres é que estão dizendo, ou que estão fazendo, oprimindo o pobre, esmagando o necessitado, e dizendo ao marido: dai cá e bebamos. O que está acontecendo aqui? Desculpe de dizer isso, tá? As mulheres estão mandando no seu marido, e pela pior motivação. Preste atenção nisso. As mulheres, historicamente, foram sempre as guardiãs dos valores morais. Ora, quando as mulheres se corrompem, é porque a sociedade já foi para o fundo do poço. Essas mulheres não estão dizendo para o marido assim: olha, marido, pega leve, vocês estão fazendo injustiça, coitado do fulano, ele precisa sustentar a família dele. Que isso, marido? Para com essa avareza, nós já temos o suficiente. Para que tomar do que é pobre? Para que fazer injustiça para que a gente se enriqueça mais? Não faça isso. Não, são essas mulheres que estão mandando no marido. O marido está
tendo uma agenda de opressão, porque por trás do marido tem uma mulher que está instigando ao mal. E é por isso que Amós, que era um boiadeiro, que entendia muito bem das reses, do que era esse negócio, não encontra um outro adjetivo para chamar essas matronas de vacas de Bazã. Quinto lugar, o justo juízo de Deus sobre o pecado, versos 2 e 3. Agora, leia o verso 2 comigo. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Versículo 3: saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Harmon, diz o Senhor. Quando o Senhor Deus jura, Ele não tem ninguém maior que Ele a quem apelar para jurar. Então Deus jura pelo atributo que é a essência dEle. E qual é a essência do ser de Deus? Ele é santo, santo, santo. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus é amor, amor, amor. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus é justo, justo, justo. Você vai encontrar na Bíblia que Deus é santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Essa é a essência de Deus, Ele é santo. Então Deus está jurando pela sua própria essência que Ele vai fazer algo. E o que Ele vai fazer? Ele vai trazer dias. Não apenas dias, mas dias estão para vir sobre vós. E o que vai acontecer? Quando esse dia chegar, vos levarão como anzóis e as restantes com fisgas de pesca. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui é que esta nação que hoje vive tempos áureos de riqueza, de prosperidade, chegará um dia em que um império muito poderoso, expansionista, guerreiro, sanguinário, o império assírio, que para vocês terem uma ideia, quando chegava numa cidade, fazia questão de decapitar os homens e fazer montões de cabeça desses homens decapitados na porta da cidade, para dizer o seguinte: ninguém resiste ao poder da Síria. Foi este o argumento que Senaqueribe usou para ameaçar Jerusalém e dizer ao rei Ezequias: renda-se, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão, ninguém pode resistir ao poder da Síria. E o que a Síria fazia? Ao pegar os cativos sobreviventes, botava anzóis no lábio inferior e arrastava as pessoas como peixes, levando-as para o cativeiro. O que Amós está dizendo é que quando a Síria vier, quando Samaria cair nas mãos do Império Assírio, e isso aconteceu no ano 722 a.C., essas mulheres estavam induzindo seus maridos respectivos a tomarem, a esmagarem, a oprimirem o pobre. Elas seriam arrastadas com ganchos, com anzóis para o cativeiro. Em outras palavras, o que o homem semear, isso ele ceifará. Ninguém semeia o mal e colhe o bem. De Deus não se zomba. Bom, esse é o primeiro alerta então. Vamos ao segundo pecado que ele menciona. Versículos 4 e 5, a hipocrisia na prática religiosa. Você pode ler os versos 4 e 5 comigo? A uma só voz, vamos juntos? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios,
de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então destacaremos aqui 4 pontos. Primeiro, uma religião eivada de sincretismo religioso. Então vamos retroceder só um pouquinho. Salomão morreu no ano 931 a.C. Salomão foi muito bem no começo do seu reinado e foi muito mal no final do seu reinado. Salomão acabou caindo na idolatria. Salomão acabou não preparando o seu filho Roboão para sucedê-lo. Então, em virtude da insensatez administrativa de Roboão, que não atendeu ao pedido do povo para aliviar os impostos. Por quê? Porque o luxo da corte salomônica custou ao povo altos tributos. Rei rico, povo pobre. Não tem almoço de graça. Para o governo estar vivendo, nadando no luxo, quem está pagando a conta é o povo. E de que maneira que o povo paga a conta? Com tributos, com impostos pesados, cada vez mais pesados, para manter o luxo da corte. Roboão não atendeu ao pedido do povo, e então das 12 tribos que tinham, 10 tribos romperam com o rei, filho de Salomão, formando um outro reino, o reino do norte, o reino de Israel. Pois bem, esse rei cismático, que rompe com a dinastia de Davi, chamava-se Jeroboão. Jeroboão I, porque agora quem está governando é o Jeroboão II. O que ele fez? Ele pensou: se os meus súditos voltarem lá para Jerusalém, onde está o templo, todo o aspecto religioso de Israel estava focado no templo. Ele pensou: eles vão acabar voltando para lá, eles vão me abandonar. Na verdade, eles vão fazer mais do que isso, eles vão me matar depois. Então o que ele fez? Ele instituiu novos templos em outros lugares, como Betel lá no sul, Dan lá no norte, e disse o seguinte: eu vou fazer um bezerro de ouro, colocar um em Betel, outro em Dan, outro em Gilgal, e agora o meu povo não tem que ir mais para Jerusalém. Eles estão agora adorando a Deus, pressupostamente, mas por meio de um objeto físico, visível, tangível, o bezerro de ouro, que era o tipo de adoração do Egito e era o tipo de adoração das religiões cananeias. Em outras palavras, esse é um culto sincrético. Sincrético, a palavra significa que é a mistura de crenças. Ou seja, é a seguinte ideia: não importa como você crê, vamos todos juntar-nos. Todos nós somos um só povo. Se você está adorando um bezerro, se você não está adorando um bezerro, se você está prostrado diante de um ídolo, se você não está prostrado diante, não importa. Agora nós temos a nossa religião, do nosso jeito, do nosso gosto, com novos templos, com novos deuses, com novos sacerdotes, com nova liturgia. Esse culto não é bíblico. Porque não é bíblico, é anátema. Preste atenção nisso. O culto é bíblico ou é anátema? Ou seja, eu, nem você, nem ninguém tem direito, tem autoridade, tem competência para dizer o seguinte: na minha igreja nós vamos adorar a Deus como nós gostamos. Vamos criar a nossa própria maneira de adorar a Deus. Vamos montar o nosso próprio estilo de liturgia. Eu não tenho o direito de introduzir no culto o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele requer ser adorado. E Jesus resgata isso com a mulher samaritana, quando disse: ora, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Porque Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Segundo lugar, não era apenas uma religião eivada de sincretismo, mas era uma religião fortemente ritualista. Veja vocês o que acontecia nesse culto. Oferecei sacrifício de louvores, do que é levedado. Então já está o meu primeiro problema aqui, que os sacrifícios não podiam ser levedados. Tinha que ser sem fermento. Eles já estão mudando o que a palavra de Deus orienta. Segundo, apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Então, estão fazendo coisa boa. Ofertas voluntárias, generosidade. Ofertantes generosos, diríamos nós hoje aqui. Mas, olha comigo o versículo de número 4. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios. Então todo dia tinha culto, tinha sacrifício. Tem mais, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Eles faziam mais do que a lei requeria. 3 em 3 dias tinha gente entregando dízimo. Ou seja, a prática religiosa era o quê? Intensa, cotidiana. Todo dia tinha sacrifício, 3 em 3 dias tinha dízimo, tinha festas solenes, tudo isso aí existia. Agora, a pergunta é, preste atenção nisso, Deus se interessa, ou Deus se importa, ou Deus se impressiona com a quantidade de ofertas que nós trazemos? É a quantidade que impressiona Deus? É a constância que impressiona Deus? É a abundância dos sacrifícios que impressiona Deus? Por que Deus não está aceitando tudo isso que estão fazendo? Por quê? Porque o culto que eles estão prestando não é bíblico, e o culto que eles estão prestando não é honesto. Por que não é honesto? Porque na mesma medida que eles estão fazendo tudo isso na igreja, lá fora da igreja, eles estão oprimindo os pobres, eles estão esmagando os necessitados, eles estão comprando sentenças nos tribunais corruptos, eles estão fazendo e acontecendo. As mulheres estão dizendo: marido, explora mais, nós temos que beber o vinho caro, nós temos que curtir a vida. Quando a religião está divorciada da vida, essa religião não agrada a Deus. Não importa quão abundante ela seja. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus precisa aceitar o ofertante. Lembram que a Bíblia diz de Caim e Abel? O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, e o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. Quando Deus não agrada do ofertante, Ele não agrada da oferta que Ele traz. Terceiro, uma religião eminentemente humanista. Preste atenção no que está escrito aqui no versículo 5. Ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as. Agora frisa essa frase: porque disso gostais. Repete comigo essa frase: porque disso gostais. Por que eles faziam tudo isso? Era para agradar a Deus? Era para glorificar a Deus? Era para obedecer aos preceitos de Deus? Não. Toda essa abundante expressão religiosa acontecia diariamente, de 3 em 3 dias, periodicamente, porque eles faziam isso deles, por meio deles e para eles. Não era Deus, era eles mesmos. Diríamos nós que era uma religião humanista. Isso se repete depois lá na igreja de Laodiceia, está lembrado? Quando a igreja de Laodiceia dizia para si mesma, olhando-se no espelho: estou rica, abastada, eu não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha e diz: nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O mais grave para mim está no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, naquela igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Tudo eles faziam para eles, porque eles gostavam. Mas Jesus não era o alvo, Jesus não era o centro. Não era um culto cristocêntrico, era um culto humanista, centrado no homem, para agradar o homem. Agora, pergunto a vocês, não corremos o mesmo risco nessa geração, de pregar uma mensagem para agradar? Uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta, para amaciar o ego, para fazer cócegas na vaidade, para receber um tapinha nas costas, na porta da igreja. Olha, foi legal hoje, gostei. O senhor botou a gente lá em cima. O senhor não falou de pecado aqui. Aliás, a nossa geração já está muito machucada pela vida. Tem que fazer coisas, trazer mensagens mais leves, mais light, mais agradável à nossa sensibilidade. Corremos o mesmo risco de fazer, não porque isso está honrando a Deus, mas fazer porque nós gostamos. É desse jeito que nós gostamos. Estamos cultuando a nós mesmos. Colocamos-nos num pedestal e queremos que a glória seja nossa. Amós se insurge contra isso. Mas, quarto lugar, uma religião debaixo do desgosto e da reprovação de Deus. Irmãos, é fortíssimo a linguagem de zombaria e ironia do profeta Amós. Versículo 4, repete comigo a leitura, verso 4, vamos juntos. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 dias os vossos dízimos, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Quando ele diz, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as vossas transgressões, está sendo irônico. Irônico. Ele está zombando desses adoradores. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão vindo para Betel com os seus sacrifícios, com as suas ofertas, com as suas oferendas, com as suas festas, mas quanto mais vocês vêm, mais vocês pecam. Vocês estão vindo a Gilgal, e quanto mais vocês chegam em Gilgal, mais vocês multiplicam as transgressões de vocês. Porque vocês não estão fazendo de acordo com o que Deus orienta, vocês não estão fazendo com as motivações adequadas, vocês estão fazendo isso não porque tudo está centrado em Deus, mas em vocês mesmos. Agora, preste atenção nisso aqui. Quando você fala Betel na Bíblia, o que vem à sua cabeça? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você fala em Betel? Qual a figura mais expressiva da Bíblia que está ligada a Betel? Tem o Abraão e principalmente quem? Jacó. Lembram disso? Quando ele está saindo de casa aos 77 anos de idade, enganou o pai, traiu o irmão, está cansado da viagem, bota um travesseiro de pedra, deita, dorme, e ele tem uma visão de uma escada que liga a terra ao céu, e os anjos sobem e descem, porque os anjos já estavam na terra, não lá em cima. E quando ele acorda, ele declara e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, porta do céu. Mais tarde, 20 anos depois, quando ele retorna de Padã Arã, tem a conversão aos 97 anos no Val de Jaboque, Deus fala para ele, você vai para Betel. E ele não foi para Betel, ele foi para Siquém. Ele armou suas tendas para o lado de Siquém, na contramão da vontade de Deus, e ali em Siquém ele teve um grave problema, porque a sua filha única, Diná, foi desonrada pelo príncipe da terra, e os irmãos de Diná tramaram contra a família do príncipe,
trair a família do príncipe, dizer: não, você está achando o quê, camarada? Será que nós vamos dar a nossa irmã para um camarada incircunciso? Para um povo incircunciso? A circuncisão era o selo da aliança de Deus, que tornava uma pessoa povo de Deus de forma simbólica. Se vocês se circuncidarem, todos vocês, tá bom, a gente até admite e até permite que Diná se case com o príncipe. Todo mundo se circuncidou. Quando estava todo mundo com as dores mais intensas da cirurgia, que devia não ser tão cuidadosa como hoje, os 2 irmãos de Diná, Levi e Simeão, entra lá e mata a espada. O cara, a família dele, todos os homens da cidade. Uma chacina, um banho de sangue. Jacó ficou desesperado. Eles vão nos matar agora. Nossa família vai ser dizimada agora. E Deus então disse para Jacó: suba para Betel. Agora, limpe as mãos de vocês, estão cheias de sangue. Tire as roupas sujas de vocês, suba para Betel. E quando ele subiu para Betel, Deus pôs um terror nas nações vizinhas. E ali ele levanta um altar. E deu o nome no altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Betel é lugar de salvação. Betel é lugar de restauração. O que aconteceu agora? O rei Jeroboão I pega Betel, casa de Deus, e transforma Betel num centro de culto pagão, idólatra. Tem um bezerro de ouro lá. E o profeta está dizendo: vinde a Betel e transgredi. Quanto mais vocês vêm, quanto mais vocês adoram nesse templo, mais vocês pecam. Preste atenção nisso, irmãos. O que está faltando lá, estava faltando lá, está faltando aqui, não é religião. Tem muito no Brasil, tem muito. Eu li um livro há poucos dias, de um sociólogo brasileiro, e ele fez uma pesquisa e descobriu que no Brasil tem mais de 104 mil CNPJs de igreja. Sabe o que é isso? Mais de 104 mil CNPJs de igreja. Tem igreja em todo canto, em todo quintal, em toda esquina. O Brasil é um país religioso. Mais de 30% das nossas cidades têm nome de santos da tradição cristã. São Paulo, por exemplo. Você vai na cidade do Rio de Janeiro, você não vê um Buda lá no monte, você vê um Cristo. Mas Deus não está interessado em religião. Isso não impressiona Deus. As pessoas estão vindo para as muitas, múltiplas religiões, e tantas delas multiplicam os seus pecados, porque estão na contramão de tudo que Deus orienta acerca do que é o verdadeiro culto que agrada a Ele. Então não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que o que importa é você ser sincero. Você pode sinceramente tomar um veneno pensando que está tomando um remédio e você vai morrer do mesmo jeito. Deus requer verdade, e verdade no íntimo. Se você perceber Gilgal, o que é Gilgal? Qual a importância desse local aqui? Gilgal, meus irmãos, foi o local quando o povo de Israel entrou na terra prometida e foi parar em Gilgal. Lá em Gilgal cessou o maná, porque lá em Gilgal eles tomaram posse da terra prometida. Era o local da promessa cumprida, era o local da vitória, da bênção. Mas o que está acontecendo? Eles estão vindo a Gilgal e não voltando com a vitória, e não voltando com a bênção. Eles estão vindo a Gilgal e colhendo derrotas e voltando vazios. Por quê? Porque toda a religiosidade deles estava debaixo do desgosto de Deus. Vamos ao terceiro ponto da mensagem: a obstinação diante da disciplina de Deus.
E eu chamo a sua atenção para o contínuo chamado de Deus ao arrependimento. Então, por favor, confira aí comigo, a partir do verso 6, as expressões que Deus vai usar. Primeiro, verso 6: também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Isso significa fome. Dente limpo é fome. Segundo, olhe comigo, e ele define mais isso: com falta de pão em todos os vossos lugares. Versículo 7: além disso, retive de vós a chuva, ou seja, seca. Olha o versículo 9: feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, ou seja, a destruição das colheitas. Ora, versículo 10, parte A: enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito, ou seja, a enfermidade. Versículo 10, parte B: os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar, ou seja, a guerra. Versículo 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, ou seja, a catástrofe. Agora preste muita atenção aqui. Amós não seria de forma nenhuma aceito na sociedade contemporânea com a sensibilidade tão à flor da pele. Amós jamais poderia ser aplaudido pela nossa sociedade humanista. Amós não passaria no teste na descrição de Deus, porque quem está trazendo todos esses juízos é Deus. É claro que Deus está usando instrumentos humanos para exercer o juízo. A pergunta é: por que é que Deus está trazendo a fome? Por que é que Deus está trazendo a seca? Por que é que Deus está trazendo a destruição das colheitas? Por que é que Deus está trazendo a enfermidade? Por que é que Deus está trazendo a guerra? Por que é que Deus está trazendo a catástrofe? Por quê? Porque o povo não quis ouvir Deus num chamado de graça e amor. Então, quando o homem não escuta a voz de Deus, ele vai ter que escutar o estalido do chicote de Deus. Porém, até mesmo o estalido do chicote de Deus ainda é uma expressão da graça de Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu vou disciplinar você para você não ir para o inferno. Eu vou usar uma medida amarga, eu vou usar uma medida radical com você, para que você não pereça. Bendito seja Deus pela sua disciplina, porque Deus disciplina quem Ele ama. Se nós fôssemos bastardos e não filhos, Deus nos entregaria a nós mesmos, estaríamos arruinados. Então, se Deus está pegando pesado com você, não reclame não, é porque Ele ama você. Deus disse para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Bom, mas você vai ver agora comigo, diante da contínua manifestação da disciplina de Deus, a contínua obstinação do povo. Qual é a frase que aparece aí como estribilho? No verso 6: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 8: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 9: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 10: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 11: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O que você está vendo esse estribilho repetido e repetido e repetido? Apesar da dose amarga e da medida radical de Deus, o povo obstinadamente não quis ouvir a voz de Deus. Põe na tela para mim, se você puder, filho, Provérbios 29, versículo 1. Vamos ler esse versículo. Provérbios 29, verso 1. Vamos ler juntos? O homem repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura.
Está aí o alerta de Deus. Então vamos ao último ponto da mensagem. Ficamos atentos então que eles se recusam a crer que suas punições tinham relação com o seu pecado. E eles são uma demonstração para nós que o sofrimento por si mesmo não pode levar o pecador ao arrependimento. Preste muita atenção nisso. É muito comum você escutar o seguinte adágio popular: quem não vem, quem completa para mim? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Esse adágio não é verdadeiro. Preste atenção nisso. O que leva o homem a Deus, o que traz o homem de volta para Deus, não é a dor, é a graça. Porque a dor sem a graça endurece ainda mais. Está escrito lá em Apocalipse 16, que diante dos flagelos que Deus trouxe, as pessoas rilhavam os dentes de ira contra Deus. É a reação da mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se a graça de Deus não operar em nós, irmãos, podemos sofrer o máximo, e ainda assim o nosso coração não se quebra. Sabe por quê? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Bom, então, terminando, vamos ver o quarto e último ponto, o inevitável juízo de Deus. Primeiramente, Amós fala da certeza do juízo, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. Deus é fiel nas suas promessas e Deus é fiel no seu juízo. Segundo, o encontro com Deus do juízo, está escrito no verso 12. Olha aí comigo, por gentileza. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Sabe quem vai se encontrar com Deus? Diante do tribunal de Deus? Você, eu, nós, todos. E naquele dia os livros serão abertos, e não vão ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Daremos conta das nossas palavras, das nossas obras, das nossas omissões, dos nossos pensamentos. E o que Amós está mostrando é a necessidade do preparo. Prepara-te. Mas não é preparar na hora final, não, porque na hora final você não sabe se vai ter tempo. Lembra que Jesus contou do camarada que fez uma colheita abundante, derrubou os celeiros ruins que tinha, construiu novos celeiros, ajuntou muita coisa, e disse: agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por longos anos. E ele escutou aquela mesma noite alguém dizendo: louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou aquele outro caso que Jesus contou de um homem rico que só pensava em banquetes, em roupas caras, e tinha na porta dele um lazarento, chagado, que se desejava comer das migalhas que caíram da sua mesa. E esse rico morreu, e a Bíblia diz que foi para o inferno. A alma dele foi para o inferno, o corpo foi sepultado. Agora não tem mais chance, agora não tem mais oportunidade. A hora de se preparar é agora, porque você não administra o seu amanhã. Hoje é o dia oportuno de Deus. Isso me faz lembrar de um fato curioso, não sei se é lenda ou verdade, mas de um rei que tinha na sua corte um palhaço, que alegrava todo mundo, que era motivo de boas risadas, boas gargalhadas e desconcentração, de diversão. E o nome do palhaço era Bobo, e o Bobo fazia todo mundo rir. E um dia o rei, brincando com ele, deu-lhe uma varinha de ouro
e disse: olha, bobo, estou lhe dando essa varinha, para que se você um dia na vida encontrar um bobo mais bobo que você pode dar essa varinha para ele. E aí o rei ficou doente, acamado, à beira da morte. E o palhaço bobo foi lá ali fazer uma visita. E o palhaço bobo era bobo, mas era cristão. Só era bobo para fazer palhaçada, mas era um cristão. E perguntou para o rei: o senhor está preparado para encontrar-se com Deus? E o rei respondeu: não, eu não estou preparado para morrer, eu não estou preparado para me encontrar com Deus. E o palhaço disse: então eu vou devolver ao senhor a varinha, porque o senhor é o homem mais tolo do mundo, na iminência da morte, ainda não está preparado para encontrar-se com Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quem é esse Deus? Para encerrar, leia comigo o verso 13, por favor. Toda a igreja. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. Até aqui. Ele é o que aqui? O Criador. Se Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Seguindo a leitura. E declara o homem qual é o seu pensamento. Pare aqui. Ele é capaz de conhecer até o que não está revelado. Conhecer o oculto. Conhecer o que você pensa. Ele é onisciente. Seguindo a leitura. E faz da manhã trevas. Até aqui. O que acontece aqui? Ele tem um poder transformador. Transformador. Veja você que ele pega a claridade e transforma a claridade em escuridão. Ele pode mudar o cenário e ele pode mudar o coração do homem. Concluindo a leitura. E pisa os altos da terra, ou seja, ele tem controle, ele tem domínio, ele tem governo. Quem pisa os altos da terra não são os grandes deste mundo, é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele conclui assim: Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Quando diz Senhor, é Yahvé, é o Deus da aliança. Mas ele, o Deus da aliança, é também o Deus dos exércitos, o Deus que comanda as nações, dirige as nações, que tem poder sobre as nações, que coloca no trono, que faz apiar do trono. Este é o seu nome. É diante desse Deus Todo-Poderoso que você e eu vamos ter que comparecer. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu sei, irmãos, que um sermão desse a gente sai meio amassado, né? Tem dia que tem melzinho na boca, mas tem dia que Deus dá um remédio mais amargo e a gente tem que aguentar. Não é assim mesmo? Então Amós pega pesado o tempo todo. E a gente tempera isso, né? Um dia tem sobremesa, tem dia que Deus dá uma carne dura para você mastigar. Mas é palavra de Deus. E feliz é aquele que escuta a palavra de Deus, e não apenas escuta, mas a coloca em prática. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus amado, receba a nossa gratidão, porque esta igreja, ao longo dos seus mais de 100 anos de história, tem anunciado e proclamado a Tua palavra. E nós declaramos o nosso coração disposto a ouvir a Tua voz. Precisamos, Deus, desesperadamente, olhar para a nossa própria vida e redesenhá-la e reorientá-la todo dia, pelo prumo da Tua palavra. Sonda o nosso coração nesta manhã
e vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos ser daqueles que olham para o outro com o dedo em riste, para apontar os pecados, as mazelas. Queremos confrontar a nós mesmos, examinar a nós mesmos e nos humilhar debaixo da tua poderosa mão. Clamamos a ti, ó Deus, que tu nos dês um coração quebrantado, para jamais nos levantarmos contra a tua palavra, ou resistirmos à tua palavra, ou sermos obstinados em desobedecer a tua palavra. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, socorre-nos, restaura-nos, reaviva-nos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amados, muito obrigado. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.